nada deu certo ontem pro Palmeiras. Vamos lá. A defesa, que é de uma solidez assim, tomou um gol, mas um gol só, William, mas falhou demais. Gustavo Gomes teve falhas assim que eu não estou acostumado a ver. Isso é um ponto, isso é um ponto. Já já a gente tem, inclusive, números da defesa do Palmeiras. A bola parada não funcionou. Os escanteios não funcionaram como normalmente funcionam, né? Não sei se porque não era o Scarpa cobrando. Sem dúvida. Mas, né? Mas tinha o Rafael Veiga em algum momento também ali para cobrança e também não deu muito certo. Talvez a opção com o Flaco Lopes a gente pode questionar. O Palmeiras não criou oportunidades claras, tirando a do Flaco Lopes, não teve grandes oportunidades. E o Atlético Paranaense possivelmente fez seu melhor jogo de mata-mata. Se você contar Copa do Brasil e Libertadores, talvez tenha sido a melhor partida do Atlético Paranaense em mata-mata esse ano. Então, até por tudo isso, o conjunto da obra, não vejo o saldo como desastroso para o Palmeiras. Foi uma atuação abaixo, de fato, mas ainda assim não tão ruim a ponto de ter comprometido a classificação. O Palmeiras está muito vivo. Embora tenha sido um jogo abaixo, o Palmeiras teve muito mais posse de bola, uma construção um pouco mais direta, sem muito trabalho, muita elaboração no meio-campo, e aí sentiu falta de um Veiga inspirado. Mesmo quando esteve em campo, o Veiga não estava bem. O Dudu tentou, mas com pouca inspiração. O Rony também acaba aparecendo pouco, já que está mais acostumado a atuar com referência, com liberdade lá na frente. Então, eu não vi um Palmeiras taticamente tão mal. A questão é, esse Palmeiras não tem sido tão seguro como a gente se acostumou a ver, e não é desse jogo. Mesmo quando jogou o Danilo, o Palmeiras estava dando muitas finalizações a seus adversários. Contra o Fluminense foi assim, até no clássico contra o Corinthians, que vence por 1-0 fora de casa. O Corinthians teve volume, teve chance de empatar e até de virar. Bom lembrar, tem o Corinthians nessa sequência, não foi tão bem também. Então é um Palmeiras que tem oscilado onde sempre foi o seu forte, que é na defesa. E o Gustavo Gomes, por exemplo, a atuação abaixo se deve ao fato de estar mais exposto, porque o sistema defensivo como um todo não funcionou. O Gabriel Menino, por exemplo, para mim não foi mal. Teve iniciativa, tentou bater de longa distância, tentou um passe... Mal não foi, mas não foi um Danilo, né? Mas aí é que o Danilo também não vem fazendo a diferença. O Danilo também tem jogado mais Mas se você exposto. escolher um dos dois, você vai escolher o Danilo, né? É claro, é o titular, tá mais acostumado. Mas o Zé Rafael, para mim, fez um jogo muito abaixo. Abaixo até que o do Menino, e ele sai. O Abel opta por tirar o Zé Rafael e não o Gabriel Menino. Então eu vejo que não é nem tanto pelas mexidas. Esse Palmeiras já vinha demonstrando algumas fragilidades que ficaram evidentes num jogo maior. Então o Abel precisa retomar ali a consistência defensiva. É claro que o Palmeiras precisa sair para o jogo na volta, precisa buscar o resultado, correr atrás da desvantagem, mas é fundamental que retome aquela consistência para não sofrer contra-ataque, como sofreu no jogo do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense. O Saraiva, pelo que falaram aqui o Breiler e o Zelt, eles não falaram exatamente isso, mas é o resumo da ópera. Ficou barato, de certa forma, para o Palmeiras. Não foi catastrófico, né? Poderia ter sido um 2-0. Mas não seria nenhum... O Atlético também não teve um super volume ofensivo. O Atlético teve controle do jogo a maior parte do tempo, né? Não chutou muito a gol. Inclusive com 10 homens. Inclusive com 10. Vamos chegar nisso também. Vamos chegar nisso também. Ainda hoje a gente vai falar disso, tem essa história. Mas teve um controle. Teve aquele lance do Gustavo Gomes, quase saiu gol contra e tal. O professor falou, meio que o torcedor do Palmeiras sai assim, meio que tem que agradecer. Ficou barato ter perdido de 1-0 ontem pro Palmeiras, ô Saraiva? Bom dia pra você. Bom dia, William, Breiler, professor. Bom dia, fã de esporte. Eu acho que se a gente analisar, pelo menos na minha visão, né, o jogo como um todo, sim. Um jogo fora de casa, com a arena lotada, com o Atlético realmente com uma entrega, com uma vontade, com uma força assim, impressionantes, né? Agora, o Palmeiras também teve oportunidade, né? O Flaco Lopes já não foi bem. E não é só o gol. Para quem não viu o jogo, para quem não acompanhou a partida e tá vendo só os melhores momentos, tá vendo ali o gol que ele perdeu. E a cabeçada. Aqui foi no começo, né? E a cabeçada. Só que assim, deu passe errado, tomou decisão errada, né? A participação dele no jogo foi uma participação que nota 4. 4. E não pode reclamar daquela história que estava morrendo de fome lá.
Não. Ele foi acionado. Porque o meu Foi medo acionado. era esse, que ele morresse de fome. Exatamente. Falar, não, ele fez um gol. Mas como é que ele fez o gol com o Scarpa, deixando ele em condições muito parecidas com essa, embora mais de frente, uma conclusão mais fácil. Então não pode nem dar essa desculpa de centroavante hoje em dia, que todo centroavante que não joga nada hoje em dia fala que está morrendo de fome. Mas também não vai atrás de um prato de comida. Então nem disso ele pode falar. Foi uma atuação infeliz, mas eu acho que o Abel tinha que repartir um pouquinho essa culpa. Primeiro por escalar, segundo por demorar a mexer. A culpa é mais do Flaco ou mais do Abel nesse lance? Nesse lance... Nessa situação? Não, nesse lance específico, a responsabilidade é do centroavante. O Flaco Lopes foi escalado para isso. Quando eu falo no lance, óbvio, no lance da jogada a culpa é do Flaco Lopes. Uma opção errada dele. Mas eu estou falando, na participação do Flaco Lopes no jogo, na demora em mudar e tal. A culpa é maior do Flaco Lopes, como o Abel estava falando muito dele na coletiva, ou a culpa maior é do Abel, que demorou para mexer no Flaco Lopes, já estava mal no primeiro tempo, podia já ter mudado a coisa na volta para o segundo tempo. Eu vejo uma responsabilidade maior do jogador, porque ele entra exatamente para isso. Na pré-eleição, o Abel falou, a gente vai ter uma chance, a gente precisa aproveitar, precisa ser efetivo fora de casa. Tem essa chance, o centroavante desperdiça, depois tem outra de cabeça, não consegue levar vantagem contra o Thiago Heleno. Então ele estava lá para cumprir esse papel e não foi feliz. Mas, por causa da atuação abaixo, não vejo que é justo também queimar o Flaco Lopes. Mas você deu 45 minutos pro cara. O cara fez o primeiro tempo, nota 4. Então, mas vamos... O Abel... Por que você vai insistir? Insistir, não o tá Abel, bem, não tá legal, não tá o Abel inspirado. faz a crítica na coletiva. O Flaco Lopes deveria ter aproveitado. Mas se ele tira, saca o cara no primeiro tempo, ali ia ficar, puxa, mas aí tá queimando o cara. Acho que o Abel teve esse cuidado e até para tentar uma situação, insistir na situação que ele imaginou no princípio do jogo. Acionar o centroavante, ter bola aérea, ter essa presença de área. E a gente precisa lembrar que o Palmeiras adota uma filosofia de contratar jogadores promissores, pensando no médio e longo prazo. Isso também tem suas desvantagens. Do lado do Atlético Paranaense, chega o Fernandinho, chega o Alex Santana, são caras prontos para jogar, que dão conta de jogo desse tamanho. Flaco Lopes, Atuesta, o Tabata, estão sendo pensados lá na frente e, por necessidade, entraram em campo. É o Navarro, é que o Navarro parece que já perdeu aquele bonde do lá pra frente. Até o Navarro. Aliás, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quando... Gente, olha, o torcedor do Palmeiras falava umas coisas, falava, não, o time de vocês é bom e tal. E o time realmente é muito bom, o time do Palmeiras não é muito bom, não. É ótimo, é ótimo. Time. É isso que eu tô falando. Obrigado, professor. O time inteiro. O time do Palmeiras é ótimo. Ninguém tá mudando aqui, porque perdeu ontem, nada presta. Não, o time do Palmeiras é ótimo. Tem uma questão que a gente fala de elenco, que a gente sempre falou aqui, que o elenco do Atlético é melhor e que o elenco do Flamengo é melhor. Mas time por time, o Palmeiras está ali pau a pau com eles no time, nos 11. Aí ontem no segundo tempo, falou, vai vir substituição aí. Aí eu vejo aquecendo o Atuesta e o Navarro. Eu olhei e falei, resolver o jogo com Atuesta e Navarro, temos um problema. Então, temos um problema. Porque esses jogadores são ruins, não servem para jogar no Palmeiras. São limitados. Ou porque eles estão no estágio ainda de adaptação, de evolução. Pelo amor de Deus, esses caras chegaram no começo do ano. O Rony demorou mais de uma temporada para desabrochar no Palmeiras. E o Rony, no começo da passagem dele, perdia esse tipo de gol que o Lopes perdeu. Então, mas eu não tô falando que tem que execrar os caras, tirar os caras, colocar em barca, vai embora, não presta mais, porque assim, você fala do Rony, tinha a barca do Rony, do Zé Rafael, do Rafael Veiga, todos esses caras estavam numa barca aí, esses caras cresceram com o Abel. E demoraram. Ninguém desacredita dos caras, ninguém desacredita dos caras. Mas você precisa ter opções quando os jogadores ainda estão se adaptando ou quando os jogadores não estão em boa fase, etc. Tem jogadores excelentes no Flamengo que estão do Palmeiras, que estão abaixo daquilo que já entregaram. Rafael Veiga, que não voltou o mesmo. Zé Rafael, por exemplo, está abaixo. Você citou o Danilo, que já foi, nem jogou ontem, mas que já foi melhor, já teve um melhor momento. Caras que já entregaram mais e que nesse momento não tem que deixar de serem titulares do time, mas não estão entregando o que já entregaram. Aí você olha para o banco e você fala, caramba. E o outro, hein? Mesmo assim eu volto a insistir. Você deu o exemplo do Rony e eu acho perfeito, mas, cara, de novo, os caras estão desde o começo do ano. Não, mas já tiveram oportunidade, já vai. E ter reservas é uma coisa. Ter reservas. O Rony ia bem na Libertadores, viu? O Rony ia bem na Libertadores.
até segura. O Rony era pra ser o melhor jogador da Libertadores. Foi o Marinho, mas muita gente acha que foi o Rony. Eu também acho que foi o Rony. Acho que foi o Rony. Eu também acho que foi o Rony. Aquela Libertadores foi do Palmeiras, do Rony. Agora, ter reservas é uma coisa. Acho que o Palmeiras até tem. Ele está conseguindo levar a vida no campeonato. Agora, ter reservas, os seus principais jogadores, todos de uma vez, como aconteceu, é mais complicado. Outra coisa que é complicada, opção específica. Então, esse time ou joga sem o homem de referência, ou quando precisa do homem de referência, com todo o respeito, e aí quando a gente fala todo o respeito, lá vem chumbo. Lá vem, hein? Desses nomes todos, não tem um confiável. Um que você fale assim, banca o cara. É um clube que até sonhou com o Pedro, que não trouxesse o Pedro, mas também não trouxe a opção intermediária. Tá todo mundo no mesmo pacote. É tudo pro futuro. E tem um jogo de Libertadores semana que vem. Mas olha só, Palmeiras contra Atlético Paranaense, mais os outros 10 jogos na Conmebol Libertadores. Vamos lá, chutes sofridos, 9. O quinto. Sofreu muitos chutes, o Palmeiras não costuma sofrer tanto. Só um no gol. Chute certo, sofrido, só um no gol. Ok. Em desarmes, foi o 6º pior índice do Palmeiras em 10 jogos da Libertadores. Interceptações foi o 5º pior. Bolas recuperadas, 47, é o 2º pior. Então, Né? Então, assim, Chegou na defesa. Exatamente. Tudo é item de defesa. Exatamente. E tudo sistema defensivo, né? Tá falando de bola recuperada e tal, não passa só pelos 2 zagueiros, a gente fala de sistema defensivo. começa lá na frente. A única roubada de bola que o Palmeiras tem lá na frente, se não me engano, é o Flaco Lopes no começo do jogo, que ele insiste na jogada, rouba a bola e trabalha com o Dudu. Mas depois disso, o Palmeiras foi muito pouco agressivo. O Veiga não conseguiu encaixar a marcação, o Dudu, o Lopes perdido ali, porque o Rony, quando joga na frente, ele volta o tempo inteiro, incomoda os zagueiros. O Flaco Lopes não conseguiu, o Atlético sair com relativa tranquilidade dali. Então o sistema defensivo não é só falar. Acabou de chegar, Jailson machucou. Jailson machucou, o Tabata acabou de chegar e Lomba, né? Foi bem quando Reserva, exigido. chamado. reserva, Foi bem. mas olha só. Eu acho que o problema é a Aí você pega as contratações do Flamengo, que é o principal rival. Eu acho que o Dá problema uma olhada como principal atua na janela. é a concentração do que ele chama de meia boca, e eu prefiro chamar de jogadores ainda não tão confiáveis, tudo na mesma função. Isso. O elenco talvez seja, a melhor definição seja desequilibrado, ou desequilíbrio nesses reforços. Precisava equilibrar um pouquinho mais isso. Sim. Pouquinha coisa, né? Não é tanta coisa assim, não. Insisto, se viesse o Cano, por exemplo, ele potencializava os outros centroavantes. Para a opção de com centroavante ou sem centroavante. Veio uma colinha aqui pra mim, não esquecemos de ninguém. Muito bem. Estamos bem aqui de memória. E Tamo bem. até sobre o Cano, o Abel, quando tem o Rony, e até eu cheguei a dizer que se o Cavani, que estava muito cotado no futebol brasileiro, se ele chegasse no Palmeiras... Ele seria reserva. Foi teria pro Valência, hein? Então, mas teria dificuldade de jogar porque o Abel prioriza um cara como o Rony, que vai marcar, que vai fazer esse trabalho sujo quando o Palmeiras precisa defender e dá muita velocidade de movimentação. Precisa ser um cara com essas qualidades. E o Rony, além disso tudo, tem presença de área. Um cara que consegue incomodar os zagueiros, está sempre ali disputando uma bola. Então, na cabeça dele, o Rony já era esse titular. Aí você vai contratar um cara como o Cano, que não é barato, ele foi valorizado pelo Fluminense, para eventualmente estar na reserva, começar como... Mas pior se fosse um Cavani ou se fosse um Pedro, porque aí se vem um Pedro ou um Cavani, aí morre a opção de Rony. Então, Aí não tem clima para escalar mais o Rony. Eu acho que hoje, se o Cano viesse, num jogo como esse, ele jogava e guardava essa bola aí. Sim. Só uma coisa, viu? Na boa. Os números do Palmeiras em Libertadores são impressionantes, né? São 2 títulos já com o Abel. O confronto contra o Atlético Mineiro foi assim, memorável, né? Do ponto de vista de estar perdendo de um 2-0 e buscar um 2-2, do ponto de vista de estar com um jogador a menos a maior parte do tempo, depois 2 jogadores a menos lá na reta final do jogo, quase 10 minutos jogando assim. Foi buscar lá nos pênaltis, onde o Palmeiras não conseguia passar em pênaltis, conseguiu passar. Todo o histórico dá um crédito imenso para o Palmeiras, né? Em vários aspectos, tá? Para este grupo e para este treinador. Mas não dá para jogar assim de novo no próximo meio de semana. O Palmeiras está obrigado, neste momento, a dar uma resposta para o seu torcedor. E quem está abaixo
vai ter que dar algo mais. Se jogar assim, É. tá morto. Se jogar assim na próxima terça-feira, esses números aí que são superiores, né, a gente mostrou na tela, o que falou o Abel na coletiva, se fizer assim de novo, o Palmeiras estará fora da decisão da Libertadores. O Atlético Paranaense vai passar. Se o Palmeiras jogar assim de novo, o Atlético Paranaense vai passar. Então, o Palmeiras, pelas atuações abaixo do nível que a gente está acostumado a ver o Palmeiras nos últimos jogos, o Palmeiras está obrigado a dar uma resposta. Quem está abaixo vai ter que dar algo mais. Rafael Veiga é importantíssimo, mas está abaixo. O próprio Danilo, que não vai jogar, né? Danilo não vai jogar. Esse não vai ter como dar a resposta porque não vai jogar. A entrada do Scarpa vai ser fundamental, Rafael Veiga se jogar. A entrada do Scarpa vai ser fundamental. Um nome que pra A defesa não vai poder dar essa titubeada que tá dando. Um O que nome que deu pra ontem. mim tem I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.